Tyavina aparada lakshai Shiktascha kamadi taranga madhye Kripamayukam sharanam prapana Ande namaste charanaravinda Rajami radham aravinda netram Smarami radham madhurasmitasam Vadhami radham karunabharadram Tato mamanyasti gatir nakapi deshiradhe. Então, no último dia do mais auspicioso de todos os eventos, Shri Brajamandala Parikama, continuamos a leitura do não menos auspicioso Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila capítulo 8, na versão transcendental de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso querido Gurudeva, falada em Jagannath Puri para uma boa quantidade dos seus afortunados discípulos. Então, Srila Gurudeva estava falando sobre Varnashram. Ele estava falando sobre os sintomas dos 4 Varnas, né? Brahmana, Kshatriya, Shudra. E aí Gurudeva continua dizendo que da mesma maneira há 4 posições espirituais ou ashrams, que são Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyas. Então esse é o nome da ordem espiritual. E o nome da pessoa que ocupa cada uma dessas ordens é Brahmachari, Grihasthi, Vanaprasthi e Sannyasi. Então todo ser humano deve satisfazer Bhagavan cumprindo seus deveres prescritos, seu dharma, segundo sua posição espiritual. Na Javala Upanishad há essa afirmação: Sahovacha Yagyavakya Brahmacharyam Samapya Grihi Bhavet Grihi Bhuta Vani Bhavet Vani Bhuta Pravrajet Yadi Vetarata Brahmacharya Dev Pravrajet Grihad Vanadva Ata Punaravarati-va. Isso é prosa, sânscrito prosa. Vrativas Natakovas Natakova Utsanaginikosa Va Yadahareva Virajet Tadahareva Pravrajet. Entendeu tudo, né? Então, o santo Janaka Maharaj. Quem é Janaka Maharaj? Janaka Maharaj. Quem é ele? Janaka Maharaj. Quem é? É o pai de Janaki, Sita Devi, Thakurani. Então, o santo Janaka Maharaj, ele é um dos 12 Mahajanas. Ele que fala esse verso: Mahajana Janakata Sapanta. Que todos devem seguir os passos desses 12 Mahajanas. Um deles sendo ele mesmo. Os outros são Bhishma, Prahlad, Brahma, Shukadev, Shivaji, Nada Muni, Bali Maharaj. Faltam 3, né? Não, faltam 4. Bali Maharaj. Prahlad, já falei? Já. Shukadev? Já. Shukadev Goswami. Vishmadev? Vishmadev já. Não me lembro de todos. Mas enfim. Ele pergunta ao grande sábio Maharishi Jagyavalkya. Grande Rishi. Maharishi. Meu senhor, por favor, tenha misericórdia de mim e me explique qual é a qualificação para a posição de sannyas e os regulamentos a serem seguidos por alguém nessa ordem. Aí Maharishi Jagyavalkya responde assim: depois de completar o seu período no Brahmacharya Ashram como estudante celibatário, deve-se aceitar o Grihastha Ashram, ou a vida familiar. Em seguida, deve-se aceitar Vanaprastha Ashram, no qual o Vanaprastha, né, se aposenta dos seus assuntos domésticos. E depois de algum tempo, deve-se aceitar Sannyas Ashram, a ordem de vida renunciada. Se
brotarem sentimentos de renúncia em alguém antes de esta pessoa adotar o Grihastha Ashram, ele pode diretamente aceitar Sannyas Ashram, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Brotaram esses sentimentos. Devemos nos esforçar, agora Gurudeva continua falando, para agradar Bhagavan da maneira prescrita. Se desviamos disto e, pelo contrário, nos voltamos para um comportamento ilícito, o resultado será muito prejudicial. E, com isso, teremos um destino infernal. Seguir o caminho da iluminação transcendental é a responsabilidade máxima dos seres vivos. Nossa natureza adquirida, né? Nós temos a nossa natureza verdadeira e a nossa natureza adquirida. Se chama Nisarga, nossa natureza adquirida, né? Deha Sharira é a consequência da natureza que a gente adquire, né? A gente adquire uma natureza pervertida e por isso a gente tem um corpo material. Deha Sharira e Shukshma Sharira, né? Corpo material denso e corpo material sutil. Então a nossa natureza adquirida, a companhia que a gente tem mais próxima da gente, e os ensinamentos recebidos ao longo da vida, cada um exerce um efeito perceptível na nossa vida. Então são três coisas: a companhia, ou as pessoas com quem você convive, a sua natureza adquirida e os ensinamentos que você recebe, né? Neste verso, que começa com o Gurudeva continua explicando, nesse verso que começa com a expressão Varnashamacharavata, Shri Ramandarai afirma que o sadhya, ou a meta de todo ser vivo, é conquistar sentimentos amorosos por Vishnu, e que o sadhana, para se chegar nessa meta, é seguir o Varnashama Dharma, o sistema Varnashama. Então assim o Gurudeva termina o seu comentário misteriosamente falando novamente exatamente o que o Ramandarai fala no verso. Aí o verso 59 desse mesmo capítulo transcendental, que é um dos 5 capítulos mais importantes, né? Rupa Shiksha, Sanatana Shiksha, Rainamana Samvad, os mestres espirituais, capítulo 1 do Adilila, e os motivos confidenciais para o advento de Srimad Mahaprabhu. Prabhupada. Ehobhaya Agikahara Rayakahya Krishna Karmarpana Sarva Sadhya Sara. Aí Mahaprabhu, quando ouve Shri Ramandarai falando o verso 58, né, em que ele propõe que a perfeição, né, a meta máxima é praticar Varnasham, né? Que o processo é praticar Varnasham e a meta é Vishnu Bhakti. Aí Mahaprabhu fala assim: o que você disse, o que você acaba de dizer é externo. Por favor, fale mais a respeito disto. E Ramandarai respondeu: oferecer por completo os resultados de nossas atividades a Shri Krishna é Sarva Sadhya Sara, a essência de toda a perfeição. Sarva, toda, Sadhya, perfeição, Sara, a essência. Paramakaruna Guijana Nitai Gurasa Vachanda Sabhayavata Sara Shiromani. De todos os avatares, de Sabha Avatar, ele é Sara Shiromani. Ele é o essência
a essência e a joia suprema. Kevalaya Nandakanda. E ele promove, com sua lila, seus ensinamentos, ele promove um mergulho num poço infinito de Ananda. Então agora Gurudeva vai comentar essa resposta de Ramandarai. Aqui ele está dizendo que a essência de toda a perfeição é oferecer por inteiro os resultados de nossas atividades a Krishna. Aí Gurudeva fala assim, declarando que aquela primeira resposta é externa, Mahaprabhu pretendia transmitir o seguinte: sim, seguindo o sistema de Varnashram Dharma, satisfazemos Shri Vishnu, mas apenas de forma parcial. Por isso que o Mahaprabhu está dizendo que é externo. Satisfazemos, mas apenas de forma parcial. O Varnashram não está diretamente relacionado à natureza constitucional da diva como serva de Shri Krishna. Tampouco é prática devocional formada inteiramente pelas 9 ramificações de Bhakti realizadas para o prazer do Senhor, Swarupa Siddha Bhakti. Então você cuidar da sua esposa, trabalhar na terra, você vender os seus produtos, você administrar o seu reino. Srila Gurudeva está explicando que esse Varnashram, esse sistema, não está diretamente relacionado à natureza constitucional da diva. Conserva de Krishna. O Tama Bhakti, o serviço devocional mais elevado, é aquela Bhakti que estabelece o prazer de Krishna como a meta. No Varnashram existem outras submetas, mas o Tama Bhakti, ou serviço devocional máximo, é aquela Bhakti que estabelece o prazer de Krishna como a meta, e na qual os 9 processos do serviço devocional, na qual se praticam os 9 processos do serviço devocional, sobretudo ouvir e cantar. Pela misericórdia de Bhagavan. Essa Uttama Bhakti se une ou alcança igualdade qualitativa, Tadatmya, com a função especial da potência interna de Bhagavan. Muito interessante, né? Ele está dizendo que à medida que você pratica ouvir e cantar e você alcança finalmente o Uttama Bhakti, essa Uttama Bhakti, ela vai promover a união ou a igualdade qualitativa, Tadatmya, entre o praticante de Bhakti e o objeto de Bhakti. E essa união vai ser com a prática de Bhakti. Você tem o praticante, a prática e o objeto de Bhakti. Então a união vai ser com a potência interna de Bhagavan, com a função da potência interna de Bhagavan. Mesmo quando o sadhaka finalmente alcança a perfeição e obtém o serviço a Bhagavan em seus passatempos eternos no reino espiritual, olha só, mesmo quando, muito importante essa afirmação, mesmo quando o sadhaka finalmente alcança a perfeição e atinge e obtém o serviço a Bhagavan em seus passatempos eternos no reino espiritual, as atividades ouvir e cantar não se reduzem. Pelo contrário, elas ficam ainda mais sumamente saboreáveis e profundamente desejáveis. Como que você prova isso? Lembre-se das gopas. Você tem as Nitya Siddha gopas e as Sadhana Siddha gopas. As gopas que são Kaya Vyuha, são manifestações diretas da forma transcendental de Srimati Radha. E você tem as Sadhana Siddha gopis, que são manifestações da Tatastha Shakti, que alcançam a perfeição. Mas o que está acontecendo com elas? O que elas... Cada momento da sua experiência eterna, em cada momento da sua experiência eterna, as gopis estão mais mergulhadas em Harikatha. Elas não conseguem parar
de Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Dharamandaveti. Então o Gurudeva continua explicando que este gosto, este desejo estão tanto no devoto quanto em Bhagavan. Então, o gosto por ouvir e cantar. Tanto o devoto quanto o Bhagavan tem esse gosto e esse desejo. De fato, ambos assimilam o êxtase. Tanto o devoto quanto o Bhagavan, eles vivenciam o êxtase. Para as almas liberadas, este êxtase é desejabilíssimo. Já que o objeto que eles mais prezam, já que esse êxtase é o objeto que eles mais prezam e a sua meta máxima. Samadhi, né? Prema Vacha. Vamos estar nessa. Então aqui o Gurudeva está tendo revelações importantes sobre a reciprocidade, né? A correspondência entre o amante e o amado, né? O amante e o amado. Aqui o termo karma refere-se às atividades mencionadas no Smriti e em outras escrituras, atividades estas realizadas com base na inclinação natural deste corpo. Agora o Gurudeva está falando de um termo no verso. Krishna Karma Arpana Sarva Sadhyasa. Então ele está falando, está revelando que quando Ramandaraya fala que a essência da meta da perfeição, né? A essência da perfeição, quando ele fala que a essência da perfeição é a gente oferecer os frutos de todas as nossas atividades a Krishna, não é isso que ele fala? Oferecer por completo os resultados de nossas atividades a Shri Krishna. Então quando ele fala isso, a palavra karma, ou esse movimento que a gente faz, né, esse esforço que a gente faz, ele é praticado com base na inclinação natural deste corpo. Então o Gurudeva continua dizendo que o cumprimento do Varnashram Dharma chama-se Sakama Karma. Entende Sakama Karma? Não é Nishkama Karma. Sakama Karma quer dizer a prática de atos segundo os preceitos das escrituras para satisfazer os nossos próprios desejos materiais. Eu vou oferecer o alimento a Krishna, mas eu vou escolher o alimento que eu gosto. Então chama-se Sakama Karma. Oferecer os frutos das nossas atividades a Bhagavan, por isso, é superior ao Varnashram. Não, Sakama Karma é Varnashram. Você realiza karma que está prescrito nos Vedas, mas você realiza esse karma para satisfazer os seus próprios desejos. Agora, oferecer os frutos das suas atividades a Bhagavan é superior. Gita diz: Yagyatat karmano nyatra lokoyam karma bandhana tadartam karma konteya mukta sanga samachara. Então Krishna fala karma 1, 2, 3 vezes. Ó filho de Kunti, aqui ó, afora o ato de oferecer os frutos de nossas atividades altruístas, não egoístas. As atividades egoístas são Sakama Karma. Mas aqui Krishna está falando no verso para Arjuna que afora o ato de oferecer os frutos de nossas atividades altruístas a Shri Vishnu, isso chama-se Nishkama Karma. Outras formas de karma são meras causas de cativeiro. Qualquer outro karma que você realize,
que não seja aquele pelo qual você altruisticamente oferece os frutos de suas atividades a Vishnu. Portanto, mantendo-se livre do desejo de desfrutar os frutos do seu esforço, você deve realizar todas as atividades tendo Shri Vishnu como sua meta. Então, Krishna fala isso para Arjuna no capítulo chamado Karma Yoga, capítulo 3 da Gita. Aí depois, qualquer karma que seja realizado para o prazer de Shri Hari chama-se Jagya, sacrifício. Qualquer outra atividade seria a causa do cativeiro a este mundo. No segundo capítulo, verso 51, Krishna fala, na Gita, ele fala: Karma jam buddhi yukta hi phalam tyaktva manishinaha janma bandha vinir mukta padam gachanti anamayam. Os sábios que realizam Buddha Yoga, serviço devocional dotado de conhecimento de Shri Krishna, renunciam aos frutos da ação no mundo material. Eles se libertam do ciclo de nascimentos e mortes e alcançam o estado além de todo sofrimento. Então aqui Krishna está revelando que, como o Gurudeva explica, que se você realiza karma, ou se você atua enquanto está livre do apego, se você faz isso, então isso erradica pela raiz, ou extrai pela raiz, o temor de todo cativeiro. Srimad Bhagavad Gita trata desse assunto no seu capítulo sobre Karma Yoga, onde Krishna diz: Shubha Shubha Palayevam Moksha Se Karma Bandhanai Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upashishyati. Não, Upayishyasi. Ele diz: ó Arjuna, seu capítulo 9 já. Fala assim: ó Arjuna, dessa maneira você vai se libertar de todo cativeiro provocado pelo fruto de Shubha e Ashubha Karma. Shubha é atividade piedosa e Ashubha é atividade impiedosa. Então, como é que ele vai se livrar de todo cativeiro? Primeiro, Krishna vai dizer quais são as causas desse cativeiro. Primeiro, as ações boas e más. Segundo, o yoga da renúncia aos frutos da ação. Não, perdão, tradução errada, vamos de novo. Ó Arjuna, dessa maneira, você vai se livrar de todo o cativeiro provocado pelo fruto dos atos bons e maus, perdão. E, por intermédio do yoga da renúncia aos frutos da ação, você será uma alma singular, mesmo entre as pessoas liberadas, e você virá a mim. O yoga da renúncia. Sannyas Yoga Yuktatma Vimuktomam Upayishyasi. Vimuktomam, você vai se libertar, e Upayishyasi, você vai vir a mim. Então o Gurudeva explica: nossos Gaudiya Goswamis afirmam inequivocamente que não devemos jamais oferecer alguma atividade pecaminosa ou atividade de baixo escalão, ou uma atividade inferior, ínfima, a Bhagavan Shri Krishna. Nunca. Devemos praticar Bhakti oferecendo a Krishna o nosso próprio eu, e devemos abandonar a mentalidade de desfrutadores e de executores da ação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como disse esse verso agora o Deus vai citar esse verso que coroa ou que justifica, que confirma o que ele acaba de falar. Então, não temos como oferecer as nossas atividades pecaminosas ou atividades inomináveis a Krishna. Não temos
ou seja, onde estão essas atividades que nós não podemos oferecer? Elas estão nos 4 princípios. Esses 4 princípios, se a gente segue, aí a gente vai estar... Se você segue realmente os 4 princípios, e se você pratica sadhana e bhajan, então, o que vai acontecer? Você vai estar fazendo o que o Gurudeva está dizendo aqui. Você vai estar praticando o bhakti, oferecendo o seu próprio eu, e estará abandonando a mentalidade de seu desfrutador e o executor. Como esse verso agora diz, Shravanam Kirtanam Vishnu, não, perdão, Shravanam Kirtanam Dhyanam Pada Sevanam Achanam Vandanam Swarpanam Sakyam Sarva Dasya Pratishtitam. É um verso que parafraseia o outro verso, né? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Achanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Niveda. Então esse verso lindíssimo é do Sri Hari Bhakti Vilas, o livro de lei do comportamento Vaishnava. Então, Gurudeva, a tradução que Gurudeva dá é: os processos devocionais, tais como ouvir sobre o Senhor, glorificá-lo, lembrar-se dele, servir essas pés de lótus, adorá-lo, prestar-lhe reverências, entregar tudo a ele e fazer amizade com ele. Todos esses processos baseiam-se no serviço a Krishna. Né? Todos são verdadeiramente atividades devocionais. Né? Este verso descreve Dasya Bhava, que o Deus está falando, em que o devoto sente: sou servo do Senhor. Quando alguém se torna servo de alguém, nada tudo deixa de ser dele. Tudo deixa de ser seu. Seu corpo, sua inteligência, seu sentido, sua fala, seu coração, sua religião, seus desejos, sua riqueza e suas ações. Se alguém se torna servo de verdade, então tudo isso deixa de ser dele, porque ele está oferecendo tudo para Krishna. Não se pode sequer dizer: estou realizando austeridades ou estou praticando bhakti. Nem isso se pode dizer, porque a consciência de que eu sou aquele que realiza também desaparece. A primeira etapa de bhakti chama-se Atma Samarpana ou Atma Niveda, ou quando você se submete inteiramente aos pés de lótus de Gurudeva. Você peça reverência e se Gurudeva não fala para você levantar, você fica lá em Dandava. Ei, levanta. Ok, Gurudeva. Mas você fica sentado olhando para ele. Aí Gurudeva fala: ei, vai cozinhar para Krishna. Você vai cozinhar. Você termina de cozinhar, Gurudeva não fala nada, você fica assim. Ei, canta santo nome. Você canta santo nome. Né? Então isso é se submeter. Né? É claro que você tem que fazer isso com buddhi. Porque Gurudeva está do outro lado do mundo, ele não me deu nenhuma ordem, então hoje eu vou ficar que nem um morto-vivo, vou ficar assim, uma estátua. Prabhuji, pode fazer seu? Gurudeva não me deu nenhuma ordem, com licença. Gurudeva te deu uma ordem, deve fazer seu. Não, mas Gurudeva não me deu essa ordem. Como não te deu? Está no Shastra. Não, mas eu quero ouvir diretamente de Gurudeva, porque eu entreguei minha vida a ele. Aí outro devoto fala: Prabhuji, seja razoável. Aí esse devoto fala: não, estou sendo razoável. Quando o Gurudeva aparecer, aí eu vou obedecê-lo. Não tem por que obedecer ninguém mais, porque ele é o dono da minha vida. Tudo que é meu é dele. Então existe esse raciocínio que não é favorecido por buddhi. Quando nós sentimos que todos os nossos desejos foram satisfeitos por termos adorado Shri Vishnu, então quando nós sentimos que todos os nossos desejos foram satisfeitos adorando a Shri Vishnu, podemos concluir
poderíamos concluir que Bhagavan está satisfeito conosco. Mas, na verdade, isso não é bem assim. Portanto, Mahaprabhu considerou oferecer os frutos de nossas ações como um conceito externo, porque este método de adoração não é inerentemente agradável ao Bhagavan. Qual é o emperro? O que emperra aí? Se você parar para pensar no que o Gurudeva está falando. O que emperra é o próprio desejo do praticante. Que se o desejo do sadhaka não está unido ao desejo de Krishna, então ele não está praticando bhakti pura. Né? O desejo tem que estar 200% unido ao desejo de Krishna e de Guru. Né? Então o Gurudeva pede para o discípulo cantar japa e o discípulo canta uma música dos Rolling Stones. Então se demonstra que o discípulo tem um desejo diferente do desejo de Gurudeva. É simples assim. Então, satisfação de todos os desejos ao se adorar Vishnu. O meu desejo de ter um carro, ter uma bela família, isso não é agradável a Vishnu. Porque aí, no caso, Vishnu está sendo o nosso provedor. Né? Ele não está sendo o nosso relacionamento. Tem lá uma determinada entidade viva desejando se tornar o presidente de um determinado país. Vamos analisar. Aí Vishnu aciona todos os administradores cósmicos para ver, vamos analisar, para ver se esse indivíduo tem o cabedal para se tornar o presidente desse país. Vamos ver se ele, antes de se tornar o presidente, ele se dá conta de que se ele se tornar o presidente, todas as atividades pecaminosas que o seu povo realizar, ele vai ter que compartilhar um quinhão. Isso é presidente, isso é kshatriya. Por isso que o kshatriya está sempre fazendo sacrifício, que assim ele se depura das reações pecaminosas do seu súdito. E por isso que ele faz por onde os brahmanas seguirem os smriti, né, shastra. Se os brahmanas quiserem não seguir os princípios, eles vão ter que fazer isso segundo as determinações shastricas. Então assim, é muito complexo, né? Oi? Claro, porque seria diferente. Se é ciência verdadeira é ciência eterna, né? Ciência temporária que um cientista derruba com outro conceito, com outro postulado, não é ciência. Chama-se mental speculation, especulação mental. Então, Gurudeva continua dizendo que se o devoto tiver essa atividade de oferecer o fruto de sua ação, Krishna estará apenas superficialmente satisfeito com ele, em nome da felicidade do devoto. Porque Krishna vê no coração do devoto que ele quer ser feliz, sentindo que Krishna está satisfeito. Então Krishna dá um pouquinho de satisfação para ele. Né? Esse adorador considera a Terra, os planetas celestiais e outros lugares assim, relacionados a ele. Né? Temos que lutar pela causa ambientalista, porque nós fazemos parte do planeta Terra. Então esse é um conceito. Nós não fazemos parte do planeta Terra, pelo amor de Deus. Nós estamos temporariamente no planeta. Estou aqui de passagem, sei que um dia vou morrer de surto de bala ou vício. Caetano Veloso já falava isso. Não precisa ser muito inteligente para saber que você está na Terra, você está em qualquer planeta do mundo material e isso é uma situação temporária. Então que relação você vai ter com isso? Este conceito não tem nenhum vínculo em absoluto com o Swarupa Siddha Bhakti. Ou seja, Swarupa Siddha Bhakti é aquele serviço devocional que você pratica cantando, ouvindo, se lembrando e assim por diante. Ou as 9 ramificações do serviço devocional praticadas para se alcançar
o corpo espiritual perfeito. Então, se você pratica Nava Vida Bhakti, você alcança o corpo espiritual perfeito. Algumas pessoas que seguem o Varnashram Dharma consideram as suas austeridades como sua propriedade. As minhas austeridades. Alguns consideram sua mãe como sua propriedade. Eu adoro Vishnu no altar e minha mãe em casa. Sério? Mataji, como se Padma Maharaj fala, tem duas coisas que um ser humano nunca consegue esquecer: Mataji e Matribhumi. Sua terra natal e sua mãe. Olha só que infortúnio, né? Eu não consegui me esquecer do Rio de Janeiro. Isso é muito brabeira, né? Então, alguns consideram seu pai como sua propriedade e alguns consideram tudo que tem como sua propriedade pessoal. Ostentam, não, meu carro, meu filho, minha esposa, meu cachorro, meus serviçais, meu karma, meu governo federal, meu governo estadual, minha presidência, meu reino, meu planeta, meu universo. Por exemplo, agora Gurudev vai contar uma história. Certa vez, um Brahmana sentou-se debaixo de uma árvore para praticar a austeridade. Um pombinho pousado num galho acima do Brahmana soltou uma das suas do seu produtinho do intestino, e isso rompeu a meditação do Brahmana. O Brahmana estava ali praticando a austeridade, o pombo veio e soltou um rebento dele, um provento dele sobre a cabeça do Brahmana, e isso fez com que a meditação do Brahmana fosse interrompida. O Brahmana ficou tão irado que o olhar dele reduziu o pombo a cinzas. Poderoso, né? Os Brahmanas, poderosos. Com isto, ele acreditou que sua austeridade alcançara a perfeição. Com essa impressão, ele ficou tão impressionado, o Brahmana, que se tornou muito assim, altivo, né? Assim, com o meu olhar, só com a raiva embutida no meu olhar, eu reduzi aquele pombo miserável que soltou o seu blim-blom na minha cabeça. E aí ele não ficou em nada interessado, ele perdeu o completo interesse em satisfazer o Bhagavan, né? Então o Bhagavan satisfaz os desejos de semelhante devoto, todavia permanece desapegado dele. É como o Prabhupada dava muito exemplo do pai que tem vários filhos, né? Tem um filho que é obediente, que cumpre com os deveres, que tenta agradá-lo o tempo todo. E tem outro filho que é o verdadeiro diabo chupando cana. Está o tempo todo aprontando, já foi para a cadeia tantas vezes, e rouba. E se o pai deixa a carteira assim à vista, ele rouba o dinheiro do pai, rouba o cartão de crédito do pai, enfim. Então o Gurudev dizia que sim, são as divas, né? A diva que pratica a obediência aos princípios do Shastra, ela já começa a agradar a Krishna, né? Então aqui, esse Brahmana, ele teve seu desejo satisfeito, mas Krishna se manteve, né, desapegado dele. O sadhaka, que pela graça especial de Krishna realiza o Uttama Bhakti, ou seja, atividades exclusivamente para o prazer de Shri Krishna, nada deseja. Tampouco há algo mais na posse de Shri Krishna que seja digno de lhe ser dado. Deste modo, Krishna se vende a esse sadhaka. O sadhana de seguir Varnashram Dharma satisfaz-se Vishnu apenas
fracionalmente, apenas fragmentariamente. Fragmentário, né? Por este motivo, este sadhana se chama externo. Então aqui o Gurudeva está fazendo outro comentário suculentíssimo, que a gente vai continuar a ler amanhã. E aí esse comentário se baseia na segunda resposta, né, no significado esotérico da segunda resposta de Shriman Ramandorai. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Rupananda Gurvaga, Shri Prajamandra Parikram Jai, Pachitapam Shri Prabhupada, Jai Pachitapam Shri Gurudev, Jai Vanchakalpa Tarubhascha, Kripa Sindhu Devacha, Pachitanam Pavanibhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha.